Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, muito bom ter você aqui com a gente. E semana de Libertadores, já tivemos ontem a classificação e a desclassificação, obviamente, de algumas equipes. Tivemos ali a classificação do Inter numa disputa muito acirrada de pênaltis. Cara, eu não assisti o jogo, mas eu fui assistir os pênaltis. E eu achei que ia ser coisa rapidinha, assim, sabe? Eu falei assim, 5, 10 minutinhos, isso já acaba. E, cara, foi se prolongando. Teve que mudar o lado do campo, porque o gramado naquela parte da cobrança do lado que tava, já realmente estava bem judiado devido ao número de cobranças, né, que aconteceram ali. Então foi uma disputa muito acirrada e o Inter saiu vitorioso. Estava torcendo pelo Inter, estava torcendo por um time brasileiro, tá? A gente tem que esmagar a galera aí, argentinos, esses times aí que muitas vezes o Brasil vai lá jogar e os caras vêm ali com ofensas, vêm cometendo crimes, né, contra brasileiros. Então, mano, é bom pra gente mostrar pra eles que, na verdade, os verdadeiros donos da Libertadores, da América, somos nós. Então, fiquei feliz com a classificação do Inter, até porque considero o Inter um possível adversário mais tranquilo também no futuro. Obviamente que a gente tem que esperar os resultados. Também teve a classificação do Fluminense, com algumas controvérsias, né? Passaram a mão ali nos hermanos, teve uns lances ali que eu olhei, cara, e... enfim, Fluminense classificado. E agora, olha isso, vamos ter um Fla-Flu na quartas de finais da Libertadores, mano. Podemos ter um Fla-Flu, que o Fluminense está aguardando o Flamengo ou o Olímpia. E também tivemos a desclassificação do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense foi desclassificado. Hoje ainda teremos Atlético Mineiro e Palmeiras. Na verdade, Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras vai vencendo por 1-0, mas o Felipão já deixou o recado dele no fim de semana que eles não vão facilitar a vida para o Palmeiras, que eles vão vir sim. E o São Paulo fez questão de levantar um defunto e, cara, deixar ali os caras com uma visão bastante otimista para hoje. Embora o Atlético Mineiro tenha essa visão bastante otimista, hoje nós vamos trazer uns assuntos aqui, e um deles, cara, é justamente isso. Atlético Mineiro atrasa salários e revolta jogadores. E, meus amigos, eu estou falando de uma matéria do portal do Atleticano. Não estou falando de matérias de um portal rival. Estou falando de um portal que é atleticano. Essa matéria está aqui. Então nós vamos comentar sobre isso hoje. Nós sabemos que ontem o presidente do Atlético Mineiro fez uma declaração pedindo aos clubes mais fair play financeiro para distribuir de maneira mais lógica e racionalmente os seus recursos, para melhorar o nosso equilíbrio competitivo. Só que aí, após ele dar uma declaração como essa, que nós trouxemos ontem aqui também, me aparece uma notícia dessa. Olha isso, o Atlético Mineiro vive uma semana extremamente importante, pensando na sequência da temporada e já na quarta-feira que vai enfrentar o Palmeiras, ou seja, que é hoje, pelo confronto, né, das oitavas de final da Copa Libertadores. De acordo com o portal Gol, o Atlético Mineiro atrasou mais uma vez na temporada o pagamento do time agora com os vencimentos em relação a agosto. A diretoria alvinegra ficou responsável por pagar o salário na CLT, além da premiação diante da classificação na fase de grupos da Libertadores. Ou seja, todas elas para serem pagos na segunda-feira, no começo desta semana agora. No entanto, os valores ainda não foram quitados. Os números ainda estão ligados ao mês anterior, com o objetivo de quitá-los até o 5º dia útil de agosto. Só que, meus amigos, ainda não foi quitado. Isso daqui estaria gerando ali um pouco de impaciência em relação a alguns jogadores. Então, olha só, mano, os caras estão numa semana extremamente decisiva, na semana que o seu presidente vem e faz ali, né, um discurso a respeito do uso racional dos recursos financeiros por parte dos clubes, e os caras ainda atrasam o salário e a premiação da própria competição. Então, assim, mano, assumir um risco muito grande. Ah, Neto, mas tem o prestígio da Libertadores, os jogadores não vão querer prejudicar a equipe. Mano, eu não pago pra ver. Eu não pago pra ver. Vocês sabem como que é jogador de futebol. Existem jogadores e jogadores. Então, assim, o clima lá dentro já é turbulento. Já não vem muito bem. Ainda os caras vão lá e atrasam vencimentos. Talvez hoje
né, a diretoria converse lá e organize esses pagamentos. Afinal, ainda dá tempo. O jogo vai ser hoje de noite. Mas, até então, a informação que temos é que tem esse atraso aí referente a salários e também premiação. E é o seguinte, pessoal, o Palmeiras fechou seu primeiro semestre aí, né, a contabilidade, o balanço financeiro do seu primeiro semestre, nos mostrando ali um valor negativo de 2,71 milhões. Um valor baixo, tá? Não é um valor alto, não, né? É um déficit de 2,71 milhões, não é um valor, assim, preocupante. Mostra que tudo está dentro do controle, que existe ali um equilíbrio financeiro no clube e talvez por algum desses motivos seja que o Palmeiras tem segurado um pouco das suas contratações, porque a ideia do Palmeiras é terminar o ano com 13,8 milhões positivo e no momento, 6 meses decorridos, nós temos 2,71 milhões negativo. Então, a intenção do Palmeiras é terminar o ano com um valor positivo, né, na sua contabilidade aí. Mas, por enquanto, esse valor está negativo. Mas, visto o seguinte, pessoal, ainda não tem premiações. As premiações agora da Libertadores, a premiação, né, do Campeonato Brasileiro. Esses valores tudo vem agora no segundo semestre. Copa do Brasil não vai ter mais, né, foi desclassificado, enfim, não cumpriu o seu objetivo de estar ali, pelo menos em semifinais e finais, como havia planejado, mas ainda não é um valor preocupante. Eu acho que isso não preocupa, isso mostra bastante equilíbrio nas contas, lembrando que, cara, existem clubes aí que vivem uma situação muito mais caótica. O Palmeiras, ele vive uma situação bem equilibrada, mas também não pode sair por aí esbanjando. Talvez é por isso que está segurando um pouco nas contratações. Sobre a questão da dívida da Crefisa, parada ali em 44,8 milhões. Ó, tô vendo aqui, 44,8 milhões. Vai saber quanto tempo essa dívida vai ficar nisso agora, né? Porque a dívida da Crefisa era assim, ela cai e aí fica uns 3 anos a mesma coisa. Aí depois cai de novo, mais 3 anos a mesma coisa. E por aí vai. Mas, enfim, não é o momento de se preocupar com isso agora, o foco é na Libertadores. Cara, mais um assunto aqui que a gente vai conversar por falar nessa questão financeira, o Flamengo pode faturar mais uma grana. Mano, o Flamengo, velho, os caras é um imã de conseguir dinheiro. Assim, mano, os caras, eles negociam o jogador, vendem jogador bem, e aí depois esse jogador continua, mano, trazendo uma grana legal pro clube. Porque é o seguinte, o Paquetá pode sair do West Ham para o Manchester City. E o Manchester City quer pagar 437 milhões de reais pelo Lucas Paquetá. E lembrando que o Flamengo tem 5% ainda de direitos econômicos sobre o atleta. Ou seja, os caras vão faturar ali quase 19 milhões com essa transferência que envolve lá o West Ham e o Manchester City. Então, para vocês verem como que é importante o bom planejamento financeiro de base e sempre você guardar uma porcentagem do jogador com você. Porque esse jogador, ele vai continuar te dando frutos a cada transferência que acontecer. Porque ele já deu frutos na primeira transferência e agora ele vai dar frutos na segunda transferência. E a gente sempre fala de transferências ali muito expressivas, né? A euro multiplicado por 5, muitas vezes quase 6. Então, quer dizer, vai dar uma boa grana. Por falar em Flamengo, o preparador físico lá, Nicolas Maidana, né? Chama o cara, uma coisa assim. Ele estreou e, mano, dizem que o cara faz o treino do Chuck Norris. Que diz que o cara levava o outro time dele lá do México pro deserto pra treinar lá. O cara é meio conhecido por ter, assim, umas metodologias um pouco contraditórias ali para fazer com que os seus jogadores melhorem seu desempenho físico. Além disso, ele também é muito conhecido por um poder mental, muito grande frente aos atletas, para trabalhar muito bem essa questão de emocional e psicológico alinhado à consistência física. E ele já começou a fazer o seu treino, inclusive os jogadores trouxeram ali boas impressões a respeito do treino dele, disse que um treino muito puxado, um treino realmente para tirar os caras da zona de conforto. E, mano, vamos falar o que é verdade. Preparação física é tudo em uma equipe. Preparação física realmente faz a diferença no segundo tempo. Às vezes, até mais que a técnica, porque às vezes você tem um time muito qualificado tecnicamente, só que chega no segundo tempo, esse time meio que, entre aspas, morre em campo. E aí o outro time, que às vezes não é tão qualificado, ele consegue se adaptar melhor a esse ritmo, certo? Essa pressão ali durante o jogo no segundo tempo, e ele consegue ter uma disposição melhor, ele consegue ali, com o seu físico, com o empenho físico, a garantir fôlego e conseguir obter ali jogadas e vantagens ali sobre o seu adversário. Então é isso daí, pessoal. Nossa, falando de bastante coisa.
E aí, qual que é a expectativa de vocês para os próximos dias da Libertadores? Coloca aí pra gente trocar uma ideia, beleza? Tamo junto, mano. Valeu, falou. Até mais.